A paz do Senhor Jesus Cristo. Damos início mais uma vez à Escola Bíblica Dominical, que é o seminário contínuo do evangélico do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais esse dia, temos a oportunidade de estarmos analisando a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos conduza nesse aprendizado, em tudo, nos ensinando, nos orientando, nos fazendo lembrar de tudo que estudamos, ó Deus, e nos esclarecendo, Senhor, todo ponto que o Senhor possa ver que precisamos aprimorar. Abençoa o teu servo, a tua serva, abençoa, Senhor, esta criança, esse adolescente, este jovem, abençoa este lar, que ele possa, Senhor, esta pessoa atingir pela tua vontade, o teu querer, Senhor, todo o aprendizado necessário dentro dessas passagens bíblicas. Porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, a Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Vamos dar início à nossa lição. Assunto maravilhoso, né? Espírito Santo de Deus, que revista abençoada, o verdadeiro, né? Pentecoste. Louvado seja o nome do Senhor. A lição 2 diz assim: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Textual: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Verdade prática, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a convenção até o final da jornada cristã. A leitura bíblica em classe está em João 16, versículo 7 até o versículo 13, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Coisa linda! Jesus era Deus na terra, e com a sua subida, ele esteve aqui, seu ministério, ele ressuscitou e foi ao Pai, subiu aos céus. E o Espírito Santo, ele veio, como falei que Jesus era Deus na terra, o Espírito Santo veio agora para habitar dentro de nós. Não somente estar conosco, mas estar dentro de nós, nos orientando, nos ensinando todas as coisas. Esse mesmo Espírito, ele foi prometido, havia uma promessa do seu derramar, porque ele já atuava sobre a face da terra, mas atuava de forma específica em certas pessoas, sobre algumas pessoas, sobre reis, lideranças, sacerdotes, sobre ofícios. Quando a gente vê lá em Êxodo, que fala do servo do Senhor, que ele recebeu ali o Espírito Santo, que atuava na vida dele, dando a ele várias habilidades para trabalhar com ferro, metais, madeira, para a construção do tabernáculo. Vemos que esse Espírito já atuava de forma sobre alguns indivíduos, mas havia uma promessa. E o nosso Deus é aquele Deus que ele fala e cumpre. Nós vemos que com o pecado introduzido através do jardim do Éden, o homem, ele foi criado, ele é a coroa da criação. Mas com o pecado, houve um rompimento entre o relacionamento do homem para com Deus. Porque Deus não é apenas um Deus de dar estatutos, regras, mas um Deus de relacionamento. O Senhor, ele quer se relacionar conosco.
Mas o pecado, ele não veio para frustrar o plano de Deus. Ninguém vai frustrar Deus. Ninguém vai frustrar o que Ele preparou para nós. Quando Ele falou haja luz, Ele fala haja cruz. E a cruz, ela vem como um projeto de trazer o homem à ligação novamente de um relacionamento íntimo com Deus. O homem peca, ele se esconde de Deus, mas o Senhor, ele prepara, ele planeja o plano da redenção, dessa aproximação, desse relacionamento que foi rompido, foi quebrado através da desobediência. Vemos que a Trindade, alguns têm uma certa dúvida e resistência em compreender que a Trindade são 3 em 1. O Pai, ele fez o projeto, o Filho, ele fez a redenção na cruz, e o Espírito Santo, ele convence. Não há briga de poderes, todos são Deus, todos são 3 em 1, cada qual com sua pessoa distinta, como pessoa distinta dentro da Trindade. Quando Jesus veio à Terra, ele se fez Deus entre os homens, mas era necessário que ele fosse, porque agora viria o Espírito Santo para habitar não como Deus entre os homens, mas para habitar dentro dos homens e convencê-los o plano da redenção, a qual Jesus Cristo, através do seu ato da cruz, um plano que o Pai projetou, ele se fez homem, e habitou entre nós, E Jesus Cristo, através desse plano de redenção, através agora do Espírito Santo, convencerá o homem, porque o homem incrédulo, ele não acredita que ele precisa de uma ligação novamente a Deus. O homem incrédulo, ele não crê que ele precisa de reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor. Ele precisa se arrepender do pecado. Que pecado? O pecado da incredulidade. E no momento que ele é convencido, e essa operação quem faz é o Espírito Santo de Deus, que trabalha em nós, e ele vai trabalhar desde a convenção, desde o momento que o homem aceita a Deus, até ele vai trabalhar, como diz aqui, até o final da jornada cristã, como diz aí na verdade prática. Olha, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a convenção até o final da jornada cristã. Olha que coisa maravilhosa, como esse Deus, ele é poderoso. E ele sempre tentando fazer um relacionamento mais íntimo com o homem, Outrora era o que? Através da a coluna de fogo, a nuvem, sempre buscando uma aproximação para com o homem, para restabelecer esta relação, essa intimidade, esse relacionamento. Através da peregrinação do deserto, e aí vem como o verbo se fez carne, como eu já falei, quando Jesus, vem comprando da redenção. A dívida foi paga. E agora o Espírito Santo, a promessa se cumpre. O derramado Espírito Santo. E essa promessa foi para quem? Para todos. Para todos. Essa promessa é para todos. A promessa é para vós, vossos filhos, que os descendentes, e tantos quantos o Senhor os chamar. Nós também estamos incluídos nessa promessa. O Senhor tem o plano da salvação para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sem mais delongas, vamos prosseguir. Introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade, na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfão quando se referiu ao Consolador que está nos crentes.
vivemos essa experiência do Espírito dia a dia, porque ele nos ajuda, ele nos orienta, ele nos ensina até como devemos orar. A salvação, ponto 1, tópico 1, o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino uno, que eu já falei, a questão da trindade, que são 3 pessoas distintas, mas formando uma trindade 1. Não há briga de poderes, né? Não há briga de poderes aí não. Planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da redenção, como já falei, e o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. A promessa messiânica, Jesus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isto envolve as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, por quê? Fez o plano da salvação. O Filho, por quê? Ele morreu na cruz. E o Espírito Santo, porque convence, porque trabalha, porque nos ajuda, porque é o nosso consolador, o nosso ajudador. É ele que nos ensina todas as coisas. Isso é promessa de Deus. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo, né? Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmada no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo, né? Foi a promessa, aquele Antíope que estava lendo o livro de Isaías, e ali Filipe foi até ele e perguntou: compreendes o que lê? E aí ele falou: não tem quem me ensine. Ele falou: essa promessa aí está se referindo a Jesus Cristo, esse que veio, se fez carne e habitou entre nós. E ali ele reconheceu Jesus como Salvador, o aceitou e foi batizado. Coisa maravilhosa, né? Quem faz essa obra é o Espírito Santo, de convencer o coração do homem, da mulher, para se voltar-se para Deus e conhecer o seu pecado, o seu estado de pecado. Na Antiga Aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como de profeta, liderança. Essas habilidades eram espirituais e profecias, revelações e milagres. Também aptidões individuais artísticas, né? O servo do Senhor, a qual tinha habilidade de trabalhar com ouro, metal, madeira, esculpir, fazer tudo aquilo dentro da orientação de Deus para a construção do tabernáculo. Na época que o povo caminhava no deserto. O povo caminhou 40 anos no deserto, então montava e desmontava o tabernáculo, e ali todo o tabernáculo foi na orientação de Deus, e Deus que orientou o servo dele e também orientou uma pessoa para o auxiliar. Então o Espírito Santo, ele já atuava no Antigo Testamento, só que em pessoas específicas. Ele não havia ainda um derramamento, né? E ali, reis, juízes, né? Débora, juíza, né? Era o que? O Espírito que a orientava a julgar as causas. Ela também era profetisa, a profetizar. Você vê ali Sansão, naquela força de Sansão, né? Que ali ele guerreou contra os filisteus, guerreou contra os inimigos do povo de Deus. Aquela força sobrenatural era dada, vinda sobre ele através do Espírito Santo de Deus. E outros mais. Moisés foi o legislador, foi o servo do Senhor que tirou o povo do Egito. Foi o que? Sobre ele o Espírito Santo de Deus, porque um homem natural não faria tal obra, né? Então ele foi, ali veio sobre ele uma força sobrenatural, espiritual, vinda de Deus, o Espírito Santo de Deus. E outros casos mais, pessoas que curavam, Elias, Eliseu. Olha, são muitos. Pessoas na Bíblia, profetas, que faziam revelações. Daniel, como que Daniel iria revelar um sonho? O rei queria
que fosse revelado o sonho e a interpretação do sonho. Através de quê? Sobre o Espírito Santo de Deus que vinha sobre a vida de Daniel. Mas havia uma promessa do Espírito ser derramado. E essa promessa ela vem se cumprir após morte e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, que vai se cumprir em Atos 2, ali quando havia uma festa na cidade, a Páscoa, né? O dia de Pentecoste, a Páscoa não, a festa do Pentecoste, que era 50 dias após a Páscoa, ao derramamento. O povo que confiava em Jesus estava aguardando o cumprimento dessa promessa, porque Jesus havia falado, havia dito, ficai em Jerusalém até que do alto sejais, né, revestido de poder. E eles obedeceram. O que a gente aprende? Que para ser cheio do Espírito Santo de Deus tem que ter obediência, tem que ter aquebrantamento, tem que ter oração, tem que ter constância, vida espiritual. Aquele povo estava reunido numa obediência, numa ordenança e estava em oração. Você que deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus, precisa estar o quê? Buscando. Porque você já possa ter o Espírito de Deus. Mas para ser cheio, porque a Bíblia nos orienta assim, enchei-vos do Espírito. Não enchei-vos de vinho, que leva o que? A embriaguez, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Né? E nós vemos que esse Espírito, quando essa unção, esse derramar de poder, Pedro recebe, agora ele tem ousadia. Aquele Pedro que outrora tímido, né? Aquele Pedro que negou a Jesus diante de servos, diante de poucas pessoas, agora fala de Jesus, porque ali era o nascimento da igreja, Jesus havia sido crucificado, mas lógico que eles ali não estavam tendo liberdade de falar de Jesus, porque estavam sendo perseguidos também, né? Ali as autoridades queriam apagar qualquer chama que pudesse levar o nome de Jesus adiante. Não foi em vão que eles o mataram. Mas tudo foi o quê? Dentro de um propósito de Deus. Mataram ele, mas ele ressuscitou e a igreja cada dia cresce. Se tem algo que cresce muito na terra, é a igreja do Senhor. E tem até um hino, né? A igreja vem, porque a igreja ela não para de crescer. Você vê que às vezes em lugares distantes, né, a gente até fica emocionado. Eu fico até emocionada quando a gente vê em áreas muito humildes, pessoas vão lá para o meio da Amazônia mesmo, lugares distantes, montam tendinhas e vai pregando o nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja não para de crescer, porque ninguém pode segurar o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito desceu para ungir, para preparar o crente, para pregar a palavra do nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, quando recebe esse derramar de poder, Pedro prega. E quase 3.000 almas aceitam o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Olha, é tremendo. Esse derramar, ninguém pode conter o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele atua. Ele atua numa praça, ele atua num cinema, na vida de alguém, ele atua numa repartição pública, ele chama, ele opera, porque o nosso Deus, ele pode tocar até alguém que está lá, no centro espírita ou em outra religião, ele tem esse poder. De repente alguém pode fugir dos seus olhos, mas não pode fugir das tuas orações. E quem atua e convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos crer e confiar e buscar cada vez mais, né, o revestimento do Espírito Santo de Deus. Não desprezar os dons espirituais, mas sabendo, pois, que nós precisamos produzir o quê? O fruto do Espírito, a paz, a paciência, o controle, o domínio próprio, né? Ser batizado com o Espírito Santo de Deus não tem a ver, nós vamos falar aqui, com salvação, tá? São coisas distintas. A promessa do Consolador. A vida do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, né? Já falamos que Jesus era Deus entre os homens. Agora vem o Espírito Santo, que é para habitar o quê?
dentro do homem, dentro da mulher. A palavra de Deus nos diz que somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo de Deus. Então ele habita em nós. É algo maravilhoso, mas é uma responsabilidade também muito grande. Porque o Espírito Santo, ele não vai habitar, como diz a física, né? Que dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Então o Espírito Santo, ele não vai habitar onde há espíritos imundos, né? Então ele vai habitar onde há o que? Santidade. Por isso que cada dia mais precisamos manter a presença do Espírito Santo, o renovo, a unção sobre a nossa vida, o que? Com a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem a santificação. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. O Espírito Santo trabalha, ele molda. Olha, esse pedacinho aqui, ele explica muito essa lição aqui, olha. Vou ler novamente, ó. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão, você reconhecer que precisa, né, aceitar a Jesus como seu Salvador, não somente reconhecer, mas aceitá-lo, colocá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, até o final da jornada cristã. Então é atuante a obra do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos pedir a orientação do Senhor até nas nossas petições. Às vezes a gente pede algo a Deus achando que é um alimento, é uma serpente, né? Fazemos uma oração que vai ser prejudicial à nossa vida. Precisamos deixar até as nossas petições, né, serem guiadas por Deus. Amém? Louvado. E através do que? Da palavra. Muitos acham, têm uma certa dificuldade de compreender a atuação dos dons espirituais e o estudo da palavra de Deus. Olha, você precisa acreditar que os dons espirituais é o poder de Deus, porque evangelho é poder de Deus, que cura, liberta, salva, batiza, restaura, modifica a vida do homem, e também o ensino da palavra de Deus, o que estamos fazendo aqui, para compreendermos a função, compreendermos como chegarmos mais próximo ao molde que o Senhor tem para a nossa vida, né? Como diz a palavra de Deus, o obreiro deve procurar apresentar-se a Deus aprovado, que não tem nada do que se envergonhar. Se tem alguma coisa para se envergonhar, precisamos deixar e acertar para sermos obreiros aprovados diante de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo consola e ensina. Olha, se tem alguém aflito nesta manhã, choroso, saiba que o nosso Deus, ele é consolador. O Espírito Santo, ele é consolador. Ele nos consola, né? Ele nos consola. Ele traz consolo sobre a nossa vida. Ele é o nosso defensor, é o nosso advogado. Pode estar tendo muito choro, mas com certeza não tem faltado consolo, porque o Espírito Santo é o consolador. Você pode estar, de repente, chorando, porque a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. De repente, esta noite está sendo prolongada na tua vida, mas também não está faltando o consolo de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. De repente, o que você está passando hoje, que está te ocasionando dor, está te ocasionando aflição, está te ocasionando tristeza, será um grande testemunho amanhã. Amanhã será um motivo de alegria. Amanhã você vai contar uma grande experiência que Deus fez na tua vida. O Espírito Santo, ele consola. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está conosco todos os dias, né? Aí quando Jesus fala aqui na sua palavra, né, que não nos deixariam órfãos, mas viria o que? O Consolador. Louvado seja. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei.
E quando vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo e da justiça, né? É o Consolador, está conosco todos os dias. Por isso que o cristão precisa buscar diariamente a palavra, ler diariamente a palavra, tirar o seu momento para estudar a palavra, para agradecer ao Senhor, porque aquele que não é grato pelo que tem, com certeza ele não vai ser grato pelo aquilo que não tem. Com certeza. Precisamos olhar até no momento, numa situação de dificuldade, o melhor, porque às vezes até numa situação de dificuldade que viemos passar, uma ocasião que está nos trazendo dor, precisamos entender o que daquilo ali nós possamos aprender, porque nada é em vão, né? Nada é em vão se estamos na direção do Espírito Santo de Deus, dentro da vontade de Deus. E por isso que precisamos buscar o pão diário, a unção diária, e o Espírito Santo está aí para nos ajudar em tudo que precisarmos. Então a unção de ontem, ela não vai servir para hoje. Todo dia precisamos buscar. Você já leu a palavra de Deus ontem? Leia hoje novamente. Busque alimento novamente. Agradeça ao Senhor novamente hoje. Louve ao nome do Senhor hoje novamente. Agradeça pelas bênçãos recebidas. Seja grata ao Senhor pela vida. Seja grata ao Senhor pelo dia. O dia de ontem nada você pode acrescentar. O dia de amanhã não chegou ainda. O melhor dia é hoje. Glória a Deus. E aqui fala ensinador. Jesus curou, fez milagres sobre a terra, né? Libertou. Ele, por íntima compaixão, ajudou muitos nas suas dificuldades e dores. E o Espírito Santo está também nos capacitando, né? Nos ensinando para pregoar o que? O Evangelho, a palavra de Deus. O Espírito Santo quer atuar assim, para nos orientar, para avançarmos, propagarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo e de pregar o Evangelho a toda criatura. Romanos 12, versículo 7, fala em especial para aqueles que atuam no ensino da palavra. Precisamos ser contínuos no aprendizado, né? Se atuamos no ensino da palavra de Deus, precisamos ser contínuos no estudo da palavra. Para quê? Para que não venhamos parar de ensinar, né? Quem ensina não pode parar. Quem ensina não pode parar o quê? De aprender. Porque se ele parar de aprender, ele vai parar de ensinar. Então o ensino precisa ser contínuo. Aquele que não senta para aprender, ele não vai estar apto para ensinar. Então mesmo aqueles que têm o chamado para ensinar na casa do Senhor, precisam também sentar para aprender. Sempre a palavra do Senhor, ela se renova cada manhã. Cada manhã. Você lê um texto ontem, o Espírito Santo vai falar ao seu coração de uma forma. Se você ler ele hoje ou ele mais tarde, você vai compreender de outra maneira, né? A palavra de Deus, ela tem resposta. E precisamos estar diariamente buscando o pão diário. Então, já falamos aqui, né, que ele consola, que ele ensina, ele é o ajudador. Olha aí. Diz assim, ajudador, de fato, o Espírito nos ajuda na vida diária, ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha, não podemos entrar aqui no engano de entendermos assim, vai fazer lembrar, então não preciso estudar. Não, temos que estudar sim, o nosso compromisso diário, porque lembrança vem de memória, e memória vem daquilo que já vi, que já aprendi, tá? Então, para o Espírito me lembrar, eu preciso me dedicar ao estudo da palavra de Deus. Ele vai me fazer compreender. Às vezes tem algo que eu não compreendo, eu vou pedir a sua ajuda, ele vai fazer. Mas não ficarmos acreditando, né, com erro, que aí distorcendo a palavra de Deus, eu vou fazer uma prova, eu não estudei, o Espírito... Não é dessa forma. Você precisa fazer, se aplicar ao estudo dia após dia, né? Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar esta verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e
e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Não, tem que ter um preparo sim, o preparo de estudar. E você que não tem oportunidade de fazer o seminário, sempre eu comento isso quando eu estou aplicando a lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Olha, se aplique a lição bíblica, né? Se aplique a EBD. A EBD é um seminário contínuo, né? Esse assunto do Espírito Santo, daqui a um tempo, ele volta, vem um outro autor comentando, e se você se aplicar diariamente, né, estudando, conversando com seus professores, conversando com o seu líder, conversando com os pastores, olha, eu estou em dúvida aqui, se você se aplicar, com certeza, você vai aprender muito, porque o Espírito Santo está aí para te auxiliar em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Tá? Nós estamos aí no tópico 3, tá? No último tópico já da nossa lição abençoada da Escola Bíblica Dominical. Lição maravilhosa, né? Que fala do Espírito Santo de Deus. Ele ajuda a humanidade o quê? Vai persuadir, porque o Pai elaborou, o Filho veio para cumprir, né, a promessa, o plano da salvação, da redenção. O Espírito Santo vem para convencer o homem, tá? E aqui fala, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Do pecado do quê? Da incredulidade, de acreditar que não precisa se redimir de seus pecados. Quem pecou? Toda a humanidade, aquele que ainda não se redimiu, ainda que não tem Jesus Cristo como seu Salvador, precisa se arrepender. Quem faz esse convencimento é o Espírito Santo de Deus. Esta obra, quem foi que planejou, quem fez, quem arquitetou? Deus, com seu cuidado, querendo resgatar ao homem para um relacionamento mais próximo, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus somente de estatutos, de leis, mas um Deus de relacionamento. Ele quer esse relacionamento com o homem, e ele vem aí em toda a história tentando restabelecer este relacionamento lá com o povo no deserto, no meio da nuvem. No meio da nuvem, ele estava ali guiando o povo, né? Louvado seja Deus. Em vários momentos da história da humanidade, o Senhor procura aproximar ao homem, interesse de Deus. Deus não é um Deus que quer afastar o homem, apontar o homem, que o homem pereça, não. Todo o projeto de Deus é para que o homem venha se aproximar desse relacionamento. Então, lá no deserto, né, eram muitos murmuradores, muitos murmuravam em qualquer meio de dificuldade, mesmo vendo a providência de Deus, murmuravam, mas Deus buscava o quê? Ter um relacionamento, se aproximar do homem. Era nuvem, coluna de fogo, buscando o quê? Uma aproximação. Veio Jesus, se fez Deus entre os homens, mas se fez carne. Ali Deus entre os homens, quando um relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o Espírito Santo agora para habitar dentro de nós. Desde que o Senhor, nada se perdeu, né? Deus não perdeu nada, né? Satanás, ele veio para tentar destruir, né? Destruir esse relacionamento entre Deus e o homem, mas não se perdeu. Nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso, ele não quer que ninguém se perca. Mas sabemos, né, que muito pela dureza do seu coração, não se atenta, né, para tudo aquilo que Deus tem preparado. Então esse pecado é o pecado da incredulidade, ponto 1. Aí vamos ao ponto 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Por quê? A justiça humana, ela é falha, ela é trapo. Essa justiça perfeita é a justiça que vem de Deus. E é mérito do Senhor, tá? Essa justiça, por isso que o trono dele é baseado em justiça. Deus não tem ligação com coisa errada. Deus não tem ligação. Quando Deus promete uma bênção, ele quer fazer você alcançar. Ele já te vê no seu melhor. Ele já te vê que é possível você alcançar aquilo ali. Né? Deus não tem ligação, meio termo, né? Como Sara ali, deixa eu ajudar Deus, porque eu já tô velha, já passou os costumes, não, deixa eu dar uma ajudadinha. Deus não precisa de ajuda,
tá? Deus, basta somente o homem acreditar, ter fé, que Deus é o Deus que muda história. Deus é o Deus que muda história. Nascer de novo, né? Nascer novamente no Espírito Santo de Deus, né? Nascer na verdade. E essa verdade, ela não está baseada na lei humana, né? Que tem brechas. Você vê que a justiça hoje, a pessoa comete um crime, muitas das vezes o advogado ele vai entrar nas brechas da lei, porque a nossa Constituição é uma Constituição antiga, mas a lei de Deus não, ela é justa, ela não há brecha, tem retidão, né? A lei do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é quem? É referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas este julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou a ser e será concluída na consumação dos séculos. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Este juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus da sua morte e ressurreição, né? Nosso Deus, ele permitiu que fôssemos, né, salvos através do seu sacrifício perfeito. Olha, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que você venha ter uma semana abençoada, que esta palavra possa refletir na tua vida e que o Espírito Santo de Deus possa atuar grandemente na tua vida e que você se aproxime do Espírito Santo. Louvado seja, adore Ele, porque Ele merece toda adoração, porque Ele é santo, Ele está para nos ajudar. E que Deus possa te abençoar, a paz de Cristo Jesus.